Breve História da Ciência. Breve História da Ciência. Bruno Domingues Machado. 5. O sangue é criado no fígado. Ele circula por veias e vai em parte, em direção aos pulmões para se misturar ao ar em parte, passa do ventrículo direito ao ventrículo esquerdo pela parede porosa onde ele conclama o calor que ele redistribui pelo corpo. Chegado às extremidades o sangue é consumido e sai, sob a forma de transpiração. Isso disse Galien em seus cadernos de ciência traduzidos por Averroes. A partir da dissecação de porcos. Machado, Bruno Domingues. Breve História da Ciência. Bruno Domingues Machado, Rio de Janeiro, Megamine, 2017. 1. Poesia Brasileira. E título: CDD 820. Copyright 2017. Bruno Domingues Machado. Projeto editorial Isadora Travassos, Jorge Viveiros de Castro. Equipe de produção: Ana Cecília Menescal, Júlia Roveri, Rodrigo Fontoura, Victoria Rabelo. 2017. Megamine, Rua Visconde de Pirajá 580 SL 320, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22 410 902 21, 2540, 0076. 67. No entanto, os médicos gregos também, degolados os porcos, os cavalos, as cabras, os carneiros, e depois examinados, eles apresentavam as artérias vazias. As artérias, vazias, diziam os médicos gregos, transportam o ar, já o sangue e a volúpia vêm de dentro. O fígado e o baço estão com o sangue. O fígado e o baço provêm o sangue. Em 1218, Herófilo, sentado à sua mesa de trabalho, pega o próprio punho, sente a sua pulsação. Conta o número de pulsos por minuto do seu punho. Faz isso muitas vezes ao longo de dias em momentos distintos do dia. Anota num caderno o número de pulsos de cada medição. Ao fim, descreve no caderno. Antes de Cristo os gregos já degolavam animais, e aí sem muita intenção e até com certa má vontade. Pessoas argutas, porém empanturradas de carne até a alma, devem ter percebido o sangue se esvai com muita volúpia do pescoço. O que todos creditavam a sede dos deuses. Mas alguns, além de argutos audaciosos, falavam. Ciência. Diziam. Aquela volúpia. Ela vinha de algum lugar de dentro e não de fora, aquela volúpia. Qualquer grego que se prezasse deveria saber, os audaciosos diziam. Diziam e eram degolados. 8-9. O mecanismo de pulsação, sob o título: Mecanismo de pulsação. Primeira vez na história que alguém descreve e fala em pulsação. Mecanismo de pulsação. Escreverá séculos depois um historiador da ciência. Mas então Herófilo percebe: só fiz isso no meu punho. E se no punho dos outros for diferente, e se no punho dos outros os pulsos fizerem toque em vez de tuque, e se no punho dos outros não fizerem nem tuque, não houver pulsação. Então ele risca no seu caderno a palavra pulsação. Rasura a descrição do mecanismo de pulsação. A pulsação vira íntima de novo. Aquele tipo de coisa que carregamos sem a distância de dizer. No dia seguinte Herófilo chama 5 amigos. Mede a pulsação de cada um em 3 momentos distintos do dia. Os amigos não entendem nada. No dia seguinte, faz o mesmo, com os 5 amigos, que não entendem nada. No terceiro dia, faz o mesmo, com os 5, que passam a achar que entenderam algo. No 7º dia, havia 15 pessoas em fila esperando na frente da sua casa. No 20º, dezenas de pessoas davam punhos e obtinham pulsação. Um dia depois do 20º dia, Herófilo se sentiu mais à vontade para reescrever no caderno o que tinha rasurado. Escreveu. Com base no punho de tanta gente, com base nesse ato delicado de segurar a mão e o punho, e com os olhos os rostos de tanta gente, deixo aqui registrado o que se segue. 10-11. Em 1327, Avicenna descreve a trombose. Em 1328, Avicenna descreve o derrame. Em 1342, Avicenna descreve a cirrose.
Símbolo de parágrafo. 1628, com a publicação de 2 livros, é a data que os historiadores da ciência apontam à descoberta oficial e completa da circulação sanguínea. Foi um inglês determinado, chamado William Harvey. Tendo apenas lupas normais à disposição, Harvey deduziu que somente anos mais tarde Leeuwenhoek que obteria com seu microscópio. Aí subiu a nobreza, outro órgão do corpo animal que antes não se entendia muito bem para que servia, salvo quando uma camponesa sorria para a gente e a gente baqueava. O sangue provém do coração, e não do fígado, diz William Harvey. Ele circula pelo corpo, num sentido específico. Ele circula pelo corpo por uma rede de vasos e veias e artérias, que alimentam os órgãos. 12-13. Que irrigam até a pele. Circula por válvulas venosas, com funções precisas, que posso descrever e que podem entupir. Ele derrama litros de sangue por minuto, em vez de gota a gota como diziam. O sangue não evapora nas extremidades. Ele vai ao pulso e volta, vai e volta à ponta dos dedos e volta, o sangue vai e volta, retorna ao coração, é o que assegura William Harvey. E provém de novo o corpo. O sangue circula pelo corpo, sempre no mesmo sentido, centenas de voltas completas num dia, a gente comendo, dormindo, a gente andando ou defecando, pensando amenidades. Sempre em sístole e diastole. E assim por diante. Foi dizendo William Harvey o que ele sabia sobre a circulação sanguínea ao longo de semanas. Quase psicografava. Foram assim elaborados, após um longo processo de matutação, produzidos a partir da dissecação de mais de 100 cadáveres, oriundos daí, de um longo e lento processo de dissecações, das partes internas e externas de muitos cadáveres. Os enunciados da circulação sanguínea. 14-15. Símbolo de parágrafo. É sabido, anemômetros mais rudimentares podem ter sido fabricados ou simplesmente produzidos ao acaso provisoriamente em outros séculos, em outros lugares e sob outras circunstâncias antes daquele que a história considera ter sido o primeiro anemômetro fabricado. Quantas vezes os cabelos femininos não serviram provisoriamente para indicar a um observador sumério a direção do vento, a sua força e a sua constância, as suas mudanças repentinas de direção, mesmo que o observador sumério estivesse interessado apenas nessa concreção que o vento às vezes ganha quando um cabelo feminino se conjuga com ele. Quantas vezes uma folha caindo da árvore não serviu a um espartano como indicativo de que o vento estava fraco e a maré estava mansa e de que ele poderia bocejar sem culpa com seus deuses? Não há como estimar os muitos anemômetros surgidos sem interesse, flagrados sem ambição, produzidos num instante sem registro. Só em 1450 é que aquilo que se considera o primeiro foi fabricado e registrado. Como invenção de Leon Battista Alberti. Consistia, segundo transcrições de livros antigos, num instrumento onde a força do vento era estimada com a ajuda de um ângulo em relação à vertical que uma placa móvel girando em torno de um eixo horizontal adotava no equilíbrio entre a força do vento e a da gravidade. No curso dos anos, numerosos inventores, como Robert Hooke, o mesmo que inventou o microscópio e o termógrafo, desenvolveram variantes desse primeiro anemômetro. 16-17. Dizem os registros. A diferença entre o primeiro e as suas variantes lembrariam muito o espírito, ao menos na consequência, de todas as variações de anemômetro que já existiram entre nós, as provisórias, as desinteressadas e as informais, como o cabelo feminino, a folha caindo, a chuva de papel picado caindo do alto dos edifícios da Rio Branco e a forma que tomou a saia de uma camponesa do século XIX quando ela e um camponês corriam à plantação atrás de indícios de trigo torcendo para enfim voltar a chover. Aquela formação esvoaçante da saia, que eu não quero imaginar, mas que sei ter existido, pois não é possível que entre tantos encontros possíveis ao longo dos séculos, em tantos lugares passíveis de inumeráveis encontros acontecerem, não é possível que não tenha acontecido nenhuma única vez o encontro de um vento com uma saia de uma bela camponesa quando tudo que o observador desse encontro queria era saber se o clima estava para a chuva. Recebeu mais
Recebeu a visão da saia esvoaçando, a visão do sorriso sem jeito da camponesa. Recebeu a inoculação de um anemômetro interno, que nele mediu a força e a constância do que a partir dali começaria a arfar dentro dele. Teria ele deposto esse anemômetro íntimo em forma de cartas para a camponesa. Em 1846, Thomas Rooney Robinson, astrônomo e físico britânico, melhorou o conceito de anemômetro. Utilizou 4 pequenas bolas afichadas a um eixo vertical. 18-19. Que o vento coloca em rotação. Sabe-se melhor assim o que o vento faz. Em 1926, John Patterson reduziu o número de bolas a 3. Finalmente, em 1935, Brevoort e Joyner chegaram à forma do anemômetro que hoje em dia todo mundo tem à mão no aplicativo de smartphone. Já o barômetro foi inventado por Evangelista Torricelli em 1643. Um tubo de vidro, uma das extremidades fechadas, uma base em mercúrio. Enche-se o tubo de vidro com mercúrio, tampa-se a extremidade aberta com o dedo. Inverte-se a direção das extremidades. Mergulha-se o tubo na base que também contém mercúrio. A coluna de mercúrio, se estivermos na altura do mar, descerá até se estabilizar em 760 milímetros. Isso era o que o Torricelli expunha aos empregados da sua casa, mostrando a eles o mecanismo do experimento. Eles se entreolhavam meio desconfiados. Tal fato, seguia Torricelli, deve-se à equiparação entre o peso da coluna de mercúrio dentro do tubo e o peso da coluna de ar aplicados na base. Esse peso exercido sobre a base de mercúrio pelo ar é a pressão atmosférica, anotou Torricelli horas mais tarde em seu caderno, hoje exposto no Museu de História Natural de Londres. Já as primeiras medições de quantidades de chuva conhecidas foram feitas pelos gregos em 500 AC. 100 anos mais tarde, na Índia, a população utilizava tigelas para recolher água da chuva e mensurar. No reinado de Magadha, cada granja do estado possuía um pluviômetro. Na Palestina, a partir do 2º século depois de Cristo, os escritos religiosos mencionam a medição de chuvas. Em 1441, na Coreia, o primeiro pluviômetro de bronze, chamado Cheoge, foi desenvolvido por Jang Yong-sil. A reboque, todos os cantos do país passaram a medir a chuva. Em 1639, o italiano Benedetto Castelli efetuou as primeiras medições de precipitações na Europa para conhecer o aporte de água nos episódios chuvosos. Em 1645. 20. O português Paulo da Silva, pluviólogo famoso, elaborou uma nova versão do pluviômetro, permitindo determinar o nível da evolução gradual das chuvas. A chuva e os meses. Em 1662, o inglês Christopher Wren construiu o primeiro pluviógrafo, que ele associou no ano seguinte a um meteógrafo, aparelho que registra diversos parâmetros meteorológicos tais como a temperatura do ar, a direção do vento e as precipitações de chuva. Em 1670, o inglês Robert Hooke também utilizou um para medir a chuva. Em 1942 foi a vez de Francis Ponge trabalhar no seu método um pouco mais capcioso de medir a chuva. Haveria ainda outros casos a relatar. Com o desenvolvimento da meteorologia, a medição de parâmetros da atmosfera terrestre se expandiu, os pluviômetros se aperfeiçoaram, mas os princípios de base permanecem os mesmos de 2.500 anos atrás. A chuva e a sua indiferença. Machado, Bruno Domingues. Breve História da Ciência. Bruno Domingues Machado, Rio de Janeiro, Megamine, 2017. 1. Poesia brasileira. E título: CDD 820. Copyright 2017. Bruno Domingues Machado. Projeto editorial Isadora Travassos Jorge Viveiros de Castro. Equipe de produção: Ana Cecília Menescal, Júlia Roveri, Rodrigo Fontoura, Victoria Rabelo. 2017. Megamine, Rua Visconde de Pirajá 580 SL 320, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22 410 902 21, 2540, 0076. Foram impressos 50 exemplares numerados de Breve História da Ciência na gráfica J. Solna para a Megamine em outubro de 2017.
Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Breve História da Ciência. Breve História da Ciência. Bruno Domingues Machado. 5. O sangue é criado no fígado. Ele circula por veias e vai em parte, em direção aos pulmões para se misturar ao ar em parte, passa do ventrículo direito ao ventrículo esquerdo pela parede porosa onde ele conclama o calor que ele redistribui pelo corpo. Chegado às extremidades, o sangue é consumido e sai, sob a forma de transpiração. Isso disse Galien em seus cadernos de ciência traduzidos por Averroes. A partir da dissecação de porcos. Machado, Bruno Domingues. Breve História da Ciência. Bruno Domingues Machado, Rio de Janeiro, Megamine, 2017. 1. Poesia Brasileira. E título: CDD 820. Copyright 2017. Bruno Domingues Machado. Projeto editorial Isadora Travassos Jorge Viveiros de Castro. Equipe de produção: Ana Cecília Menescal, Júlia Roveri, Rodrigo Fontoura, Victoria Rabelo. 2017. Megamine, Rua Visconde de Pirajá 580 SL 320, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22 410 902 21, 2540, 0076. 67. No entanto, os médicos gregos também, degolados os porcos, os cavalos, as cabras, os carneiros, e depois examinados, eles apresentavam as artérias vazias. As artérias, vazias, diziam os médicos gregos, transportam o ar, já o sangue e a volúpia vêm de dentro. O fígado e o baço estão com o sangue. O fígado e o baço provêm o sangue. Em 1218, Herófilo, sentado à sua mesa de trabalho, pega o próprio punho, sente a sua pulsação. Conta o número de pulsos por minuto do seu punho. Faz isso muitas vezes ao longo de dias em momentos distintos do dia. Anota num caderno o número de pulsos de cada medição. Ao fim, descreve no caderno. Antes de Cristo, os gregos já degolavam animais, e aí sem muita intenção e até com certa má vontade. Pessoas argutas, porém empanturradas de carne até a alma, devem ter percebido o sangue se esvai com muita volúpia do pescoço. O que todos creditavam a sede dos deuses. Mas alguns, além de argutos audaciosos, falavam. Ciência. Diziam. Aquela volúpia. Ela vinha de algum lugar de dentro e não de fora, aquela volúpia. Qualquer grego que se prezasse deveria saber, os audaciosos diziam. Diziam e eram degolados. 8-9. O mecanismo de pulsação, sob o título: Mecanismo de pulsação. Primeira vez na história que alguém descreve e fala em pulsação. Mecanismo de pulsação. Escreverá séculos depois um historiador da ciência. Mas então Herófilo percebe: só fiz isso no meu punho. E se no punho dos outros for diferente, e se no punho dos outros os pulsos fizerem toque em vez de tuque, e se no punho dos outros não fizerem nem tuque, não houver pulsação. Então ele risca no seu caderno a palavra pulsação. Rasura a descrição do mecanismo de pulsação. A pulsação vira íntima de novo. Aquele tipo de coisa que carregamos sem a distância de dizer. No dia seguinte, Herófilo chama 5 amigos. Mede a pulsação de cada um em 3 momentos distintos do dia. Os amigos não entendem nada. No dia seguinte, faz o mesmo, com os 5 amigos, que não entendem nada. No terceiro dia,
Faz o mesmo com os 5, que passam a achar que entenderam algo. No 7º dia, havia 15 pessoas em fila esperando na frente da sua casa. No 20º, dezenas de pessoas davam punhos e obtinham pulsação. Um dia depois do 20º dia, Herófilo se sentiu mais à vontade para reescrever no caderno o que tinha rasurado. Escreveu. Com base no punho de tanta gente, com base nesse ato delicado de segurar a mão e o punho e com os olhos os rostos de tanta gente, deixo aqui registrado o que se segue. 10-11. Em 1327, Avicenna descreve a trombose. Em 1328, Avicenna descreve o derrame. Em 1342, Avicenna descreve a cirrose. Símbolo de parágrafo. 1628, com a publicação de 2 livros, é a data que os historiadores da ciência apontam a descoberta oficial e completa da circulação sanguínea. Foi um inglês determinado, chamado William Harvey. Tendo apenas lupas normais à disposição, Harvey deduziu que somente anos mais tarde Linneo o que obteria com seu microscópio. Aí subiu a nobreza, outro órgão do corpo animal que antes não se entendia muito bem para que servia, salvo quando uma camponesa sorria para a gente e a gente baqueava. O sangue provém do coração, e não do fígado, diz William Harvey. Ele circula pelo corpo, num sentido específico. Ele circula pelo corpo por uma rede de vasos e veias e artérias, que alimentam os órgãos. 12-13. Que irrigam até a pele. Circula por válvulas venosas, com funções precisas, que posso descrever e que podem entupir. Ele derrama litros de sangue por minuto, em vez de gota a gota como diziam. O sangue não evapora nas extremidades. Ele vai ao pulso e volta, vai e volta à ponta dos dedos e volta, o sangue vai e volta, retorna ao coração, é o que assegura William Harvey. E provém de novo o corpo. O sangue circula pelo corpo, sempre no mesmo sentido, centenas de voltas completas num dia, a gente comendo, dormindo, a gente andando ou defecando, pensando amenidades. Sempre em sístole e diastole. E assim por diante. Foi dizendo William Harvey o que ele sabia sobre a circulação sanguínea ao longo de semanas. Quase psicografava. Foram